Olá, maravilhosos e maravilhosas! Hoje nós daremos início ao capítulo 6, que é o corpo interior. Bom, capítulo 6 do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, né? Que é o livro que nós estamos estudando. E hoje, sem demora, vamos direto para o estudo. Mas antes, já deixa aqui o seu like. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Ative o sininho das notificações para não perderem os outros estudos. E deixe o seu comentário, porque tudo isso, gente, é muito importante para o canal, né? Então, é uma doação de duas mãos. Eu dou para vocês essa companhia no estudo, a energia do estudo, e vocês doam para mim o seu like e os seus comentários, ok? E outros vídeos, orações, outros estudos, dá uma olhadinha na playlist do canal, ok? Então vamos lá. O primeiro tópico de hoje é: o ser é o seu eu interior mais profundo. Olha só, a primeira pergunta que fizeram para o autor sobre o assunto foi: você falou sobre a importância de existirem raízes profundas dentro de nós, habitando nossos corpos. O que quis dizer com isso? O que será que o autor quis dizer com isso? Gente, é assim, ó. Imagina que você é um peixe e alguém fala para você sobre a água. Só que você não consegue entender o que é isso, porque você está sempre cercado pela água. E é difícil a gente entender algo quando nós estamos imersos nisso o tempo todo. Agora, o ser é um conceito profundo, difícil de entender completamente com a mente. É como tentar encaixar algo enorme numa caixa pequena. O ser não pode ser totalmente conhecido ou explicado, pois é uma experiência que vai além de palavras. Mas nós podemos sentir o ser como uma sensação eterna, uma presença dentro de nós, que está além do corpo e da mente. E aí, quando nós nos conectamos com essa sensação, nós alcançamos um estado iluminado, onde nos libertamos da ilusão de que somos apenas o nosso corpo e a nossa mente. O ser, ele não pode se tornar um objeto de conhecimento. No ser, o sujeito e o objeto formam uma coisa só. O ser, ele pode ser sentido como eternamente presente. Eu sou, que está além do nome, que está além da forma. Sentir e, em consequência, saber que você é e permanecer nesse estado profundamente enraizado é o que nós chamamos de iluminação. É a verdade que Jesus diz que nos libertará. Essa liberdade nos ajuda a superar medos, sofrimentos causados pela crença de que nós somos apenas uma forma física temporária. Nos liberta também das ações prejudiciais que praticamos inconscientemente quando estamos presos nessa ilusão. Em suma, a busca pelo ser nos ajuda a encontrar uma verdade profunda dentro de nós e nos libertar das limitações da mente, nos permitindo viver com mais clareza, compreensão e compaixão em relação a nós mesmos e aos outros, ok? E aí vem o próximo tópico, que é: olhe além das palavras. A pergunta que fizeram para o autor dessa vez foi: não gosto da palavra pecado. Ela pressupõe um julgamento e uma atribuição de culpa. E aí o autor fala: olha, eu posso entender isso. E ele começa a explicar que durante muitos séculos, algumas palavras como pecado, elas foram mal entendidas por causa da falta de conhecimento ou do desejo de controlar os outros. Porque quando coloca em você o medo do pecado, o medo do erro, o medo do pecador, te diminui, te deixa pequenininho. Então, quando te diminui, consegue te controlar, tá? Mesmo assim, todas as palavras têm alguma verdade nelas, mas nós não devemos ficar presos apenas nas palavras. Elas são apenas ferramentas para expressar ideias.
É como se elas fossem sinais apontando para algo maior, mas não são o próprio algo maior. Por exemplo, pensa em mel. Eu posso falar para você sobre o mel o tempo todo. Posso falar, explicar como é o gosto do mel, a cor do mel, o vidro do mel. Eu posso falar qual é o cheiro do mel. Mas só saberemos o que é realmente o mel quando provarmos o mel. A experiência direta é mais importante do que ficar falando sobre o assunto. O mesmo acontece com palavras como Deus. Podemos falar sobre Deus aqui, gente, a tarde inteira, a noite inteira, mas será que realmente entenderemos o que isso significa? Não podemos ficar obcecados com a palavra em si. Então, não devemos nos prender demasiadamente às palavras. Elas são úteis, mas devemos procurar entender além delas, buscando experiências que nos mostrem o verdadeiro significado. Isso nos ajuda a compreender melhor o mundo e a nós mesmos, né? Gente, e aí, às vezes, nós podemos ter uma reação negativa em relação a certas palavras, como mel ou como Deus. E isso pode nos impedir de experimentar coisas novas. Se não gostamos de uma palavra, nós podemos usar outra que tenha um significado similar e que seja mais confortável para nós. Que foi como nós vimos no vídeo passado com a palavra Cristo, que quem não gosta pode trocar por presença, por exemplo. E, por exemplo, se a palavra pecado não nos agrada, podemos chamá-la de inconsciência ou podemos chamar de insanidade. É uma mudança que pode nos ajudar a entender melhor o que realmente importa, que é a realidade que vai além da palavra. Essas palavras também não me agradam e não agradam ao autor, porque pode parecer que estão julgando, apontando erros, tá? Mas não se trata disso, não tem um julgamento. Claro que todos nós temos nossas falhas e problemas, mas a gente não precisa se sentir culpado. Também é verdade que a história da humanidade inclui muitos eventos trágicos de violência, mas não somos responsáveis por tudo isso. Não precisamos nos sentir culpados por erros do passado. O importante é aprender com a história e buscar ser pessoas melhores no presente e no futuro. O mais importante é não ficar preso apenas às palavras, porque elas são apenas formas de expressão e elas podem variar de acordo com as culturas e com as experiências. O que realmente importa é buscarmos a compreensão profunda da vida e do nosso ser, além das palavras, além de rótulos. Isso nos ajudará a viver com mais compaixão, tolerância e abertura para novas experiências. Então, o autor, ele faz a seguinte pergunta: sem querer ofender, porventura, você não pertence à raça humana que matou mais de 100 milhões de membros da própria espécie somente no século XX? Aí, questionaram o autor: você quer dizer que existe culpa por associação, que nós somos culpados por coisas que aconteceram e acontecem ao nosso redor? E o autor responde que não é bem assim. Mas enquanto a mente nos governar, enquanto a consciência deixar que a mente governe, nós fazemos parte da insanidade coletiva, sim. Isso significa que também somos afetados pelas coisas boas e ruins que acontecem no mundo. Às vezes, podemos não perceber profundamente como que é que a mente humana influencia nossa vida e a dos outros. Mas é muito importante abrir os olhos e perceber como o medo, o desespero, a inveja, a violência afetam tudo ao nosso redor.
Nós vemos muitos atos cruéis e sofrimentos terríveis causados por seres humanos, tanto a outras pessoas quanto às outras formas de vida. Aqui, falando de vida fenomênica, ok? Não precisamos julgar ninguém, gente. Mas é importante observar essas coisas e entender que chamamos isso de pecado, insanidade ou inconsciência. Todas essas coisas que vão contra as leis naturais são pecados, são insanidades, são inconsciências, tá? Mas acima de tudo, não se esqueça de observar a sua própria mente. Busque nela a raiz da insanidade, ok? E aí, o próximo tópico, então, será: encontre a sua realidade invisível e indestrutível. E a questão dessa vez é: você disse que a identificação com a forma física faz parte da ilusão. Então, como é que o corpo pode nos levar à realização do ser? O corpo que vemos e tocamos não é suficiente para nos conectar com o ser. Esse corpo que nós vemos é apenas uma parte externa, uma casca. Mas há uma realidade muito maior por trás desse corpo físico. Em nosso estado natural de conexão com o ser, nós podemos sentir uma presença viva dentro de nós, como se houvesse um corpo invisível. Habitar o corpo é sentir essa vida interior, é perceber que nós somos mais do que apenas essa forma externa. Essa é apenas uma parte do nosso caminho interior que nos levará a uma região de grande serenidade, paz, poder e vitalidade. No começo, nós podemos ter apenas uns vislumbres, né? Uns relampejos dessa região, mas eles nos mostram que não somos apenas um fragmento sem sentido em um universo estranho. Entre o nascimento e a morte do corpo físico, com momentos de breves alegrias, seguidos por momentos de dor, seguidos por destruição, tá? Então nós passamos por tudo nesse corpo físico. Mas além do corpo físico, além do corpo exterior, nós estamos conectados a algo muito maior e sagrado, que não pode ser descrito com palavras. Eu estou falando sobre isso não para que acreditem em algo, mas para mostrar como podemos descobrir essa conexão interior. É uma jornada para nos conhecermos melhor e percebemos que somos parte de algo grandioso. Quando a sua mente está sempre ocupada, cheia de pensamentos, fica muito difícil se conectar com o ser interior, porque a mente consome toda a sua atenção e vai transformando sua consciência em pensamentos constantes. Aí parece que você não consegue parar de pensar. E aí isso se torna um problema comum para muitas pessoas. Tudo que você acreditava saber sobre si mesmo, agora parece vir dos pensamentos em sua mente. A sua identidade se torna uma construção mental frágil e necessária. E aí essa construção cria medo e se torna a emoção predominante e escondida dentro de você. O problema é que você acaba perdendo a conexão com a coisa mais importante da sua vida, que é o seu eu interior mais profundo. A sua verdadeira realidade, a sua imagem verdadeira, que é indestrutível e invisível. A chave é aprender a acalmar a mente e encontrar momentos de silêncio interior, aí onde você vai se reconectar com o ser e perceber a sua verdadeira essência através dos pensamentos e medos. Gente, assim nós podemos viver uma vida mais plena, mais autêntica, conectado com o que realmente importa dentro de nós, tá? Mas para se conectar com algo mais profundo em nós, esse chamado de ser ou Deus, é preciso resgatar a consciência que fica presa na mente. Isso é uma parte importante da sua jornada espiritual, que ajudará a liberar a consciência
que antes estava presa em pensamentos desnecessários, pensamentos compulsivos. E uma maneira eficaz de fazer isso é redirecionar a sua atenção dos pensamentos e focá-la dentro do seu corpo. Lá você pode perceber o ser como uma energia invisível que dá vida ao seu corpo físico. Ao se tornar mais consciente do ser interior, você vai se sentir mais conectado, mais pleno, mais consciente em sua jornada espiritual. É uma maneira de entender que há mais do que apenas os pensamentos e corpo físico. E assim você vai descobrir. E assim você vai descobrir uma parte mais profunda de si mesmo, tá? Então vamos fazer o seguinte, como nós estamos falando que tem que silenciar e tudo mais, nós vamos agora então fazer um exercício para se conectar com o corpo interior. E como o autor propõe uma experiência, eu vou ler diretamente aqui no livro, ok? Então vamos fazer essa experiência agora e talvez ajude a fechar os olhos nesse exercício. Depois, quando estar dentro do corpo se tornar algo fácil e natural, isso já não será mais necessário. Fechar os olhos depois que você aprender já não vai ser mais necessário. Então vamos começar. Sentem aí, preste atenção em você, no seu corpo, tá? E vamos começar esse exercício. Fiquem confortáveis, feche os olhos. Dirija a atenção para dentro do seu corpo. Sinta-o lá no fundo. Está vivo? Há vida nas suas mãos, braços, pernas e pés, em seu abdômen e no seu peito? Você consegue sentir o campo de energia sutil impregnando todo o seu corpo e fazendo palpitar cada órgão e cada célula? Você percebe o que está acontecendo em todas as partes do corpo ao mesmo tempo, como se fosse um só campo de energia? Mantenha o foco por um momento sobre a sensação que passa pelo seu corpo interior. Não comece a pensar sobre ela. Sinta. Quanto mais atenção você der à sensação, mais clara e forte ela ficará. É como se cada célula se tornasse mais viva. E se você tiver uma forte percepção visual, talvez obtenha uma imagem do seu corpo ficando luminoso. Embora uma imagem assim possa lhe ajudar temporariamente, preste mais atenção ao que você está sentindo do que a qualquer imagem que possa surgir. Uma imagem, não importa o quão bela ou poderosa seja, já tem uma forma definida e, por isso, deixa menos espaço para penetrar mais fundo. A sensação dentro do nosso corpo interior não tem forma, não tem limites, não tem fim. Sempre podemos penetrar mais fundo. Se você não consegue sentir muito bem esse estágio, preste atenção ao que consegue sentir. Talvez você vai perceber um leve formigamento em suas mãos, nos seus pés. E isso já basta para o momento. Focalize apenas a sensação. O seu corpo está se tornando vivo. Nós praticaremos outras vezes mais adiante, ok? Então, por favor, abra os seus olhos agora, mas mantenha alguma atenção no campo de energia interior do corpo. Mesmo que esteja olhando para qualquer ponto, olhando a esmo, tá? O corpo interior, ele está na fronteira entre a forma e a essência, que é a sua verdadeira natureza. Gente, nunca perca o contato com ele, tá bom? Bom, gente, é isso. Sensação maravilhosa, né?
Eu vou parar por aqui para seguirmos com essa sensação deste momento. Então, um grande beijo a todos, um abraço demorado em todos vocês, ótimos estudos a todos e muito obrigada.